Fala galera do canal Hype Games, aqui quem fala é o Juliano e hoje eu trago para vocês mais um top 7 aqui no canal. E a bola da vez, desta vez, são os melhores jogos do nosso amigo Cabeça de Teia, mais popular do universo Marvel. O melhor amigo da vizinhança, seu amigo de sempre, o Spider-Man. Bom galera, esse top 7 aqui será baseado na minha opinião em um ranking do pior ao melhor, hein? E como eu sempre digo aqui no canal, caso você não concorde e tenha uma opinião diferente da minha, então respeitosamente comente aí embaixo, deixando o seu comentário, a sua opinião e o seu ranking do pior ao melhor também, beleza? Então já senta o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo como esse, beleza? Então bora lá! E eu já começo essa lista, galera, com um dos jogos que eu joguei muito na época e que realmente eu tentei gostar. É o jogo Homem-Aranha 3. Esse que foi lançado em 2007 para multiplataformas. A história desse jogo é baseada na do filme Homem-Aranha 3, com Tobey Maguire. Com algumas alterações, é claro, né? E além de apresentar os 3 vilões do filme, como o Homem-Areia, Duende Jr. e o Venom, o jogo também acrescenta outros mais, como o Escorpião, Rei do Crime e o Lagarto, o que aumenta um pouco mais a emoção, né? Um dos pontos negativos desse game, que me desagradou bastante e que é um dos fatores mais relevantes hoje em dia para os jogos de Homem-Aranha, é a exploração de cenário, né? Quando você surfa pelos prédios utilizando as teias. E diferente do 2, que flui muito bem, que eu já vou comentar daqui um pouco, nesse aqui é muito descoordenada e travada, né, a sua mecânica de movimentação, o que tira um pouco aquele entusiasmo de explorar o cenário surfando pela cidade, né? Mas o jogo não é ruim, não, muito pelo contrário. Só ele é o que eu menos gostei, né, entre os demais que eu vou citar aqui nesse vídeo no meu ranking do pior ao melhor, nada mais que isso, beleza? Homem-Aranha 2 Enter Electro foi lançado em 2001, exclusivamente para PlayStation 1, onde o enredo tem sequência direta com a história do título anterior, Homem-Aranha. E apesar de ter vários vilões na campanha, como o Shocker, Lagarto, Cabeça de Martelo e Homem-Areia, o principal deles nessa história é o Electro, como o próprio título já diz, né? Homem-Aranha 2 Enter Electro não cativou tanto o seu público quanto o primeiro jogo. E alguns fatores que podem explicar isso é a história não ser tão envolvente assim, como o próprio Electro não é um vilão tão relevante como inimigo do Homem-Aranha. E ainda tem os gráficos e a gameplay que não apresentam muita novidade. Enfim galera, se você jogar o game e tem uma opinião diferente da minha, como eu disse antes, podem deixar suas opiniões nos comentários aí embaixo. Ok? Então bora pro próximo. Já o Miles Morales não superou muito as minhas expectativas e nem me agradou muito. Talvez por causa do novo personagem estar meio que substituindo o lugar do verdadeiro Homem-Aranha, o Peter Parker. É que ainda não conquistou um espaço no coração dos fãs, né? Essa que é a verdade. O que eu acho é que foi muito repentino essa substituição. Eles deveriam cozinhar um pouco mais o personagem antes de substituir o Peter Parker, né, no segundo jogo. Talvez com uma DLC antecipada, ou um spin-off paralelo, só para o público se acostumar mais com ele, né? Fora que ele tenta roubar o mesmo carisma do Peter Parker, contando as mesmas piadinhas e tal. Enfim, a jogabilidade de Spider-Man Miles Morales também é reaproveitada do título anterior, mesmo trazendo algumas inovações e melhorias em equipamentos e habilidades. A mecânica dos movimentos, principalmente dos combates, são muito idênticos à do primeiro título. Mas o jogo não é ruim, não, longe disso. A jogabilidade é boa, assim como o enredo da história também é. Só que, como eu disse, essa substituição do personagem tão brusca de um título para o outro é que não caiu muito no meu conceito. Dizem por aí que a primeira vez a gente nunca esquece, né? Pois é, mesmo não sendo mais o meu favorito, o Homem-Aranha 1 de PlayStation foi o primeiro jogo que eu joguei a primeira vez. Só que eu joguei a primeira vez no Dreamcast, que foi emprestado por um amigo 17 anos atrás, em 2004. Quem vê esse game hoje, com esses gráficos toscos e a gameplay canastrona, pode até não acreditar, mas esse primeiro Homem-Aranha fez muito sucesso em sua época. A gameplay era divertida, até mesmo que para se locomover pela cidade, entre os prédios, o Homem-Aranha lançava teias para o céu, no espaço, bem como vocês estão vendo na tela aí. Era mais pura mentira, mas era legal. O que era mais tri também era a história desse game. Os clássicos vilões que o Homem-Aranha enfrentava. Entre os principais vilões estavam o Venom, o Rhino, Scorpion, Carnificina, Dr. Octopus,
Fora que também tinha os grandes aliados do Homem-Aranha, que aparecem para completar o enredo, como a Gata Negra, Demolidor, Capitão América, Tocha Humana do Quarteto Fantástico, Justiceiro, entre outros. Spider-Wars, come out and play! Tag! The Amazing Spider-Man, ou Espetacular Homem-Aranha, foi lançado em 2012 para multiplataformas, como PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo DS, etc. Esse foi o primeiro jogo do Homem-Aranha a apresentar um desempenho gráfico mais perfeito que os outros jogos anteriores, assim como a jogabilidade também de surfar pela cidade de Nova York com suas teias eram incríveis. Era a exploração de mundo aberto mais perfeita até então. Algumas novidades na gameplay também foram acrescentadas, como a Web Rush, que era selecionar um local específico com sua visão em primeira pessoa, deixando as coisas tudo em câmera lenta, lançando a teia até aquele ponto e se deslocando até lá. Já a parte de porradaria era outro ponto forte do game, com mecânicas de botões de ataque e contra-ataque, estilo Batman, faziam a dinâmica dos combates serem ainda mais divertidas. Principalmente as batalhas contra os chefes, como o Rhino e o Escorpião. Era simplesmente fantástico. Diferente do Homem-Aranha 3, que eu comentei antes, esse Homem-Aranha 2 aqui eu gostei muito mais. Mesmo os gráficos serem um pouco inferior que o 3. A jogabilidade ganha de lavada, principalmente os combates contra as inúmeras gangues de inimigos que você encontra explorando a cidade. A história desse game também se baseia no filme com o Tobey Maguire, assim como os personagens do jogo são idênticos aos atores do filme, o que aumenta bastante a nostalgia, né? A exploração de cenário em mundo aberto era a melhor e mais divertida até então. Ficar surfando pela cidade, procurando coletáveis, perseguindo criminosos, impedindo roubos e ajudando civis era o ponto mais alto desse game, ao invés de seguir na campanha principal, que também era massa, né? E o favoritíssimo da minha lista, galera, claro, não podia ser diferente, acho até que a maioria de vocês concorda que o jogo do Homem-Aranha, que foi feito em 2018, é o melhor jogo da série, feito até hoje. E o que eu posso comentar desse jogo é só elogios, como gráficos impecáveis, gameplay bem fluida, a história bem envolvente, bem contada, sem falar nos clássicos e também novos vilões que o nosso herói cabeça de trem enfrenta, né? Como o Scorpion, Rhino, Abutre, Dr. Octopus, Wilson Fisk, além do inusitado Martin Lee, que comanda uma gangue de demônios que atacam toda a cidade, sob suas ordens. Esse é o Homem-Aranha de longe o melhor game da série. Aclamadíssimo pela crítica, concorreu ao The Game Awards 2018, além de muitas outras premiações, né? Ele só não ganhou o jogo do ano porque concorreu contra um certo deus da guerra, né? Que roubou seu prêmio. E eu nem preciso dizer quem, né? Uma continuação desse título foi anunciado recentemente no evento da PlayStation Showcase, trazendo Peter Parker como Homem-Aranha e o seu mais novo pupilo, Miles Morales, que juntos vão aprontar algumas pela cidade de Nova York. Além, é claro, de ter que enfrentar o vilão mais sarcástico e temido do nosso herói Homem-Aranha, o insano Venom. E vocês, galera, também estão ansiosos para sair na porrada contra o Venom? Se sim, então deixem sua opinião aí nos comentários, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também do meu top 7. Concorda com a minha lista? Não concorda? Deixa aí nos comentários também, beleza? Então é isso, galera. Forte abraço, fique com Deus. Oh yeah! Need a plan real fast. I guess this is the plan. Come on, Pete, you got this. You got this, you got this, you got this. Please don't screw this up.